Boa noite a todos. Vamos dar início à live sobre os papas, né? Vamos conhecer um pouco da história dos papas, né? Então, vamos caminhar por este caminho agora. Mais um pouco de conhecimento da nossa igreja, da nossa doutrina. Vamos rezar um pouco, né? Pedir a Deus que nos ilumine, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, vamos começar um estudo, né, sobre os papas da nossa Igreja Católica. Por esses dias, antes de começar essa live, eu realizei muitas pesquisas, olhando alguns autores, olhando algumas coisas, e eu vou me afixar, podemos dizer assim, em dois livros. Eu vou usar o livro de História da Igreja, né, de Pierre Pierrat, né, é da editora Paulus. História da Igreja é um livro muito bom, um livro crítico, né? O livro de História da Igreja, tá? É um livro muito crítico e ele vai me auxiliar um pouco na vida de cada papa. E, propriamente dito, um livro que eu pesquisei muito, eu tenho ele, e esse senhor, Richard McBrien, ele é um estudioso da Igreja Católica, né? Principalmente do papado, e ele escreveu um livro muito bom sobre os papas da Igreja. O livro da edição Loyola, tá aqui, os papas, né? Este senhor, ele é professor de teologia na Universidade de Notre Dame, né? E estudioso da Igreja Católica. Ele é uma pessoa dedicada à Igreja Católica. Eu tive observando que ele fez muitas pesquisas nessa questão aí dos papas. Então, é um livro que eu vou usar como base para mim, tá, gente? Então, eu tomo boa parte do que eu vou falar aqui para vocês é o que está aqui nessa caminhada dos sumos pontífices, desde de São Pedro até o nosso atual Papa Francisco, beleza? Ele faz um comentário aqui interessante. Ele diz assim que eu vou procurar, gente, mais uma visão mais com base. Eu vou procurar uma visão mais documentada. Eu não vou estar me atendo muito a certas tradições, porque às vezes a tradição, em alguns momentos, ela pode deixar a gente sem um embasamento. Então é preciso que as coisas caminhem igual, né? Nem mais para lá, nem mais para cá. Precisa que a gente tenha o caminho reto. Então, daí eu ter escolhido o livro, né, Os Papas da Igreja, de Richard P. McBrien, tá? Aqui eu vou mostrar novamente, tá? É da editora Edições Loyola, tá? É um livro muito bom, eu comprei ele lá na Paulus. Eu não saberia dizer se esse livro ainda está sendo publicado, mas ele é um livro muito bom que fala dos papas.
detalhes importantíssimos. Aqui não tem aquele negócio de que, porque tem que comentar, não. O que é certo é aquilo que, por sinal, durante toda a trajetória da igreja foi colocado, beleza? Alguns pontos, uns ou outros, mas aí são coisas mínimas, certo? Que nós vamos passar, obviamente. Mas vamos lá. Ele deixa bem claro uma coisa que é muito importante para a gente. Será que o papado, melhor, será que hoje o Papa Francisco, como eram os papas antigamente, eles tinham a mesma postura? Por exemplo, será que o São Pedro, os papas, né, que sucederam Pedro, eles tinham a mesma postura, por exemplo, que o Papa Francisco hoje? E ele deixa isso bem claro. Gente, no princípio, as coisas ficou muito na autoridade apostólica, né? Tem um dito que eu vou chegar lá, quando a gente chegar lá, vocês vão entender. São Clemente, se eu não estiver errado, ele é o segundo ou é o terceiro, né? Vamos ver. Ele é o segundo ou é o terceiro sucessor de Pedro. E havia uma briga entre os cristãos por causa do gnosticismo. E inclusive a gente vai ver uma das cartas que João escreve, né, combatendo esta heresia. Em um determinado momento, as pessoas vieram até João. Então João, o apóstolo João, né, ele vai dizer assim: vamos saber o que diz Clemente, o nosso irmão. Porque Clemente, ele estava na posição de Pedro. Então, já era uma referência. Mesmo João, o ancião, um apóstolo, mas ele disse: vamos ver o que diz Clemente. Então, uma referência à autoridade de Clemente que estava substituindo, né, que estava sucedendo, né, São Pedro. Então, o historiador ele deixa uma coisa muito importante aqui. Veja bem, eu vou caminhar um pouquinho pela história de São Pedro. Eu já passei a tarde todinha dando uma lida, né, já está bem gravado aqui na cabeça. Veja bem, Pedro, nós já sabemos lá no Evangelho de Mateus, Pedro foi escolhido, né, como um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele caminhou, ele foi um dos mais próximos de Jesus Cristo, a caminhada de São Pedro, certo? Então, Pedro, em alguns momentos, ele tomou posturas muito importantes. E foi essa postura de São Pedro, que o coloca na condição de líder dos apóstolos. Foi essa postura. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus ele envia os apóstolos, né, para pregarem. E quando os apóstolos retornam, então Jesus ele vai perguntar, né, o que dizem os homens sobre Jesus, né? E aí os apóstolos vão dizer: uns estão dizendo que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista ressuscitado, um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês? O que dizem que eu sou? Né? E aí: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Prestem bem atenção no que Pedro diz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então tá aqui a posição de Pedro.
Naquele momento em que Jesus Cristo chamou os apóstolos e perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro foi aquele que verdadeiramente deu o testemunho verdadeiro. Ele foi aquele que chegou ali e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Né? Existem inúmeros comentários, inúmeras posições aí teológicas, né? Mas a verdade é que Pedro tomou a posição, né? Existe um teólogo, Hans Kung, que ele diz assim: Pedro é um homem como outro qualquer, errou, em muitos casos ele errou. Então nós poderíamos pegar, poderíamos pensar, né? Mas aquela rocha, ela poderia errar? Prestem bem atenção, como homem, Pedro, assim como todos nós, estava suscetível ao erro, como homem. Mas a sua profissão de fé, a sua atitude, o coloca como rocha fundamental. As palavras de Pedro verdadeiramente o caracteriza como a rocha aonde Cristo ergueu a sua igreja. Ergueu a sua assembleia. Entendeu? Então, essa é a importância real de Pedro, porque ele teve a postura. Você vai ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 17 até o 18, até o 20. Tá? Então tá aí, gente. Então Pedro, ele toma essa postura, verdadeiramente. Então ele foi aquele que se colocou naquela condição de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre esta grande rocha que a nossa igreja está fundamentada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como homens, todos nós pecamos, todos nós erramos, mas jamais nós podemos perder esse norte, jamais nós podemos perder esta convicção. Cristo é o Filho de Deus. E esta convicção deu a Pedro a sua condição de rocha, a sua condição de líder dos apóstolos. Tá? Então, essa é a primeira parte que o autor ele gosta de enfatizar, de colocar isso bem claro para que a gente compreenda. Então, esse fato, é esta verdade que nós precisamos verdadeiramente nos assegurar, certo? Um pouco da vida de São Pedro. Pedro permaneceu muito tempo ainda na região da Galileia, né? Passou pelo Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, ele pregou ali a sinagoga, entendeu? Ele foi firme ainda, mas ele permanece muito tempo. Depois vem a conversão de Paulo, depois Paulo começa a pregar, né? Pedro é um dos que presencia, por exemplo, a morte de Tiago, irmão de João, né? Porque estava ali com ele. Ele também está com a comunidade quando Estevão foi apedrejado até a morte. Então, qual era a posição do líder da igreja? Era diante destas situações, diante destas perseguições, Pedro ele se mantinha calmo, Pedro ele mantinha a união. Mesmo quando Paulo se converteu, né? Eusébio de Cesareia, um grande historiador, está até ali em cima o meu livro, né? Ele diz que quando Paulo se converte e é levado até os apóstolos não querem aceitar Paulo, né? Existe muita rejeição. São Tiago, no caso o primo do Senhor, né? O irmão do Senhor, chega a querer bater nele, né? Existe aquele atrito ali naquele momento, que era uma coisa normal. O camarada estava perseguindo e agora vem dizer que vai pregar o evangelho. Então o negócio ficou meio troncho ali naquele momento, né? Tiago se estressou logo, cabeça quente ali. E então Pedro vai intervir. Pedro vai intervir naquele momento ali, vai dizer: olha, vamos esperar. Vamos ver. Vamos ver verdadeiramente o seu testemunho, né?
A tradição, aí sim, é uma tradição fundamentada em documentos extra-bíblicos, mas são documentos que diz que Pedro, né, ele diz a Paulo, vamos ver o seu testemunho. Eu vou estar te acompanhando. Né? E Pedro, ele vai ter esta caminhada sempre mantendo a união da Assembleia, de todos os fiéis. Certo? E Paulo vai, depois da conversão, Paulo viaja, né? Tem aquele período, e depois ele volta, e aí ele vai ter um contato mais íntimo, mais calmo com Pedro, né? E aí Pedro vai relatar para Paulo todo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós muitas vezes podemos perguntar como foi que Paulo teve tanto conhecimento de fato do evangelho. Nós não podemos esquecer desse grande detalhe. Paulo, ele teve encontros com Pedro, especificamente com Pedro, já mais adiante, já lá na frente é que ele vai conversar um pouco com Tiago. Mas o grande diálogo com Paulo se dá com Pedro. Em muitas ocasiões. Então, todo o evangelho que Paulo conhecia, e boa parte desse evangelho nós podemos dizer uma semelhança com o evangelho de São Marcos, porque é o evangelho que Pedro dita, né? Então, Paulo conhece o evangelho da boca de São Pedro. Então, toda a verdade, toda a profundidade deste evangelho, Paulo ele recebeu basicamente também de Pedro. É outro ponto importante, né? Então, a caminhada de Pedro lá em Jerusalém, boa parte, é nesta situação. E Pedro ele vai se empolgar um pouco quando ele vê Paulo saindo para as missões, né? Ele vê aquela coisa toda. Chega um momento em que ele vai para uma das comunidades, né? E ele se encanta com a conversão dos pagãos. Ele próprio vai ser a testemunha. Outro detalhe importante, né? Para não colocar o carro. Os pagãos da época serão convertidos por Pedro. Embora Paulo vai levar o evangelho, vai pregar a todas as nações, de fato. Mas o primeiro, novamente, aí a pessoa de Pedro, é Pedro. Quando Pedro vai até a casa de Cornélio, Atos dos Apóstolos. Meu povo, agora eu não decorei, viu? O capítulo agora de Atos dos Apóstolos. Depois, no próximo, eu vou anotar e vou passar para vocês. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi à casa de Cornélio e ali ele batizou, né? Que era um povo considerado pagão, ele batizou eles e naquele momento eles tiveram, né, a efusão do Espírito Santo. Aí quando Pedro voltou para os meus apóstolos, os apóstolos questionaram, mas Pedro um pagão e Pedro, por acaso eles são diferentes de nós? Será que eles também não são convidados à salvação? Né? Então é muito bonito lá a história de Cornélio, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, Pedro, novamente, tomando sua postura de líder, ele é o primeiro a pregar entre os pagãos, a levar o batismo, a converter o povo pagão. E aí, Paulo, né, vai depois tomar toda a sua caminhada. E, como eu falava, Pedro vai para uma determinada comunidade de Paulo, né? E vai ficar feliz, ver a conversão e dança e coisa e tal. Mas existe aquela questão, como eu disse a vocês, todos nós somos falhos. Ele se sentiu um pouco acabrunhado, nós poderíamos dizer um pouquinho acabrunhado, né? Porque ele estava ali naquela festividade, de repente chegou João, chegou Tiago. Tiago, né, o irmão do Senhor, ele tinha uma convicção muito judaica. E chegaram alguns judeus, e aí Pedro ficou meio que atrapalhado das cambitas naquele momento ali. Ele não soube realmente como lidar com a situação, ficou ficou na saia justa. E aquilo rendeu uma certa discussão e rendeu também uma controvérsia, porque os judeus queriam que os pagãos fossem circuncidados. Era meio complicado, né, meu povo? O camarada já velho fazia circuncisão. O negócio ia ser bem atrapalhado mesmo.
E aí, quando Paulo vem a Jerusalém e vai buscar justamente este primeiro concílio com os apóstolos, com João, com Pedro, com Tiago, né, muitos dos que estavam ali naquele momento. Então, Pedro vai tomar novamente a palavra. Então Pedro vai tomar novamente a sua posição, depois de escutar aquele conselho de anciões, ele vai tomar a sua posição. De que, de fato, não se podia colocar um fardo desses nos pagãos. Né? Não se podia. O batismo, a observância e tudo mais, mas a circuncisão, né? Não. E Paulo toma esta posição em consenso ali com todos os seus anciões que estavam ao seu lado, também os apóstolos, alguns apóstolos que estavam ainda com ele. E depois estas cartas foram dadas a Paulo, que vai continuar o seu processo de evangelização. E Pedro, ele continua ali naquela postura de juntar o rebanho, de cuidar do rebanho verdadeiramente, de pregar o evangelho. É importante, gente, que a gente observe que Pedro, ele sempre vai ser aquele que vai tomar essa postura, entendeu? De observar, de cuidar do povo, de estar próximo, né? De estar realmente ali observando na pregação, em muitas situações na pregação do evangelho. De fato, Pedro também, ele tem uma viagem, né, para ali para a região da Babilônia, daquela época, né? E aquela região ali ele vai pregar o evangelho, depois ele volta, certo? E a caminhada de Pedro vai afunilando até ele partir para Roma. Então ele parte para Roma, né? Nesta caminhada passa por algumas comunidades de Paulo, certo? E ele vai de fato levando ali, confirmando o evangelho de Paulo e também mostrando até a sua chegada em Roma, certo? E lá em Roma, Pedro, ele vai dar continuidade àquele trabalho que Paulo havia dado início, certo? Como um todo. E ele vai fortificar aquela comunidade de Roma. É importante a gente notar algo muito importante. Aquela comunidade de Roma não foi fundada por nenhum apóstolo. Nenhum. Aquela comunidade de Roma surge depois, provavelmente, muito provavelmente, assim grandes historiadores relatam que muito provavelmente ela surge ali no Pentecostes, certo? Por quê? Porque havia no momento do Pentecostes, havia muita gente e Roma era uma rota comercial. Então o cristianismo chegou lá sem nenhum apóstolo, né? E esta comunidade, ela foi se formando, ela foi crescendo. Então é uma comunidade que ela não é formada por nenhum apóstolo, certo? Então lá Pedro vai ter que viver no meio das catacumbas, reunindo-se com o povo de Roma, relatando, pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma coisa muito, muito importante, porque ele não teve, nós podemos dizer, o conforto, né, que os papas depois vão. Não. Pedro, ele viveu ali com o povo, próximo do povo, nas casas dos cristãos. Tá? Os primeiros líderes da nossa igreja, meu povo, não tiveram conforto não, viu? Vamos logo esclarecendo isso aí. Eles não tiveram este conforto. Eles viveram muitas vezes escondidos por conta de perseguição. Até a chegada do século V, do século III, perdão, ali próximo ao ano de 300, já no ano 300, quando Constantino sobe o império, mas os líderes que sucederam São Pedro, eles viveram no sofrimento, na perseguição,
escondidos em meio ali às catacumbas, as casas daqueles cristãos mais fervorosos que acolhiam eles. Essa foi a vida dos nossos primeiros líderes, no meio do povo ali pregando o evangelho. Não é à toa que de vez em quando a gente vê o Papa Francisco dar aquela fugidinha para ir para o meio do povo. Relembra um pouco as atitudes dos primeiros pais, dos primeiros papas da igreja, certo? Isso é uma coisa fundamental, certo? E a partir deste momento, tá? Pedro, ele vai fortificar, ele vai lançar as bases ali, o apóstolo Pedro, ele vai lançar as bases ali de uma cristandade mais forte, com a autoridade dele ali naquele momento. Então, aquela comunidade ela vai se fortalecendo, ela vai crescendo, né? Vai passar por inúmeras perseguições, por inúmeras situações complicadas, né? E vai ser justamente a autoridade do apóstolo que vai fortificar esta comunidade. E ela vai justamente fazer com que o evangelho se propague. Dali de Roma, o evangelho vai se propagar para o mundo de então conhecido, certo? Então, gente, Pedro, assim como Paulo, ele também sofre o seu martírio em Roma, certo? Ele vai sofrer o seu martírio em Roma, tá? Eu tinha até deixado aqui, foi aqui, importante. Ele sofre seu martírio em Roma entre os anos de 65 a 68. Pedro, ele é martirizado, certo? Né? Ele é crucificado na colina Vaticano. E aí ele vai dizer que não era digno de morrer como o Senhor dele. E aí ele vai ser crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Pedro. Então, e aí aquela comunidade que viu o apóstolo, que conviveu com ele por um bom tempo, que viu o martírio dele, né, que teve este exemplo de fé de Pedro, esta comunidade, como eu disse, ela vai ficar mais forte, ela vai ficar mais robusta, mediante o testemunho da fé dos apóstolos, tanto de Pedro como de Paulo, certo? E é a partir desse momento, gente, que a nossa igreja, basicamente, ali ainda é uma igreja muito primitiva, como eu disse, até o ano de 300, uma igreja escondida entre as catacumbas do Império, né, escondida. É essa igreja que vai tomando corpo, que vai tomando força, né? Cristo realmente vai trabalhando, e principalmente com o testemunho dos apóstolos, especialmente do apóstolo São Pedro. Beleza, meu povo? Espero que todo mundo esteja aí copiando. Quer dizer, copiando não, né? Bom, gente, só a nível de conhecimento. A palavra papa, ela quer dizer paizinho, pai. É uma forma carinhosa. Ela vem do grego, significa papas, bispo, sacerdote, certo? Então, a palavra original papa vem do grego, né? Significa papas, né? E esta palavra tem o significado de pai. E por que pai? Porque ele está à frente de uma comunidade. Ele está cuidando da fé desta comunidade. Então, ele passa a ser uma espécie de pai na fé desta comunidade. Então, dentro de uma lógica, o Papa, o nosso pai, ele é o nosso pai na fé. Ele cuida da nossa fé, ele cuida da nossa doutrina cristã. Então, o Papa, ele tem este princípio. Ele é o pai na fé de todos nós. Ele é este pai zeloso que cuida, né, de cada situação relativamente
a nossa fé. Obviamente que nos dias atuais o Papa também ele teve, até porque isso foi durante a história, a gente vai ver, ele teve que assumir alguns atributos políticos devido a algumas situações. Quando a gente chegar lá vocês vão conhecer, certo? Mas o Papa, oficialmente, a sua origem é o pai da fé. Ele é o pai que cuida da fé dos cristãos. E foi essa a postura de Pedro e é essa a postura dos primeiros sucessores de Pedro. Eles foram homens que cuidaram da fé, como eu já falei, até a chegada do ano de 300. Eles viviam com as comunidades, eles estabeleciam os sacerdotes, os bispos, os seus auxiliares, né, que iam trabalhar com ele nas comunidades, mas ele propriamente também estava inserido na comunidade. Tá? Hoje, obviamente, que o Papa, devido à expansão do cristianismo, não tem como ele estar no meio pessoalmente das comunidades. Então, daí hoje nós temos os bispos, os cardeais, os padres, né? Porque eles formam a extensão do Papa até nós. Eles têm a obrigação de transmitir fielmente toda a doutrina da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que é emanada pelo Santo Padre, que chegue até nós, tá certo? Então, hoje, né, devido a uma outra situação, então ficou deste modelo, né? As palavras também bispo, que vem do latim episcopus, né, do grego episcopos, ela é formada, tem a designação dela aqui, né? E o seu significado é eu vejo, eu olho, né? Ou seja, o bispo ele é um supervisor, nós poderíamos dizer assim, do Papa, né? Também vem do grego a palavra arcebispo, né? Arquepiscopos, vem por latim para chegar na língua portuguesa como arcebispo, chefe ou líder, né? Ele tem um poder um pouco maior que um bispo, né? Muitas vezes ele tem uma região maior, ele abrange uma região mais ampla dentro de uma determinada diocese a ele confiada, certo? Cardeal, o título de cardeal, ele é um bispo, mas o cardeal, né, ele vem de uma expressão romana, cardinalis, né? Ele tem um título de príncipe, ou seja, ele é um representante direto do Papa. Então, o cardeal ele tem esta função de ligar. Por isso a palavra cardeal, porque a palavra cardeal originalmente, ela quando vem para o português, a tradução dela é dobradiça de porta, ou seja, ela liga. Então, justamente o cardeal ele é esta ligação entre o Papa e os bispos mais profundamente. Então, daí nós vemos toda a organização clerical da nossa igreja, certo, gente? Depois existem vários títulos que eu posso pegar mesmo aqui dentro da live dos papas e trazer para vocês, né, o que cada título significa depois aí para vocês aprenderem. Então, gente, oficialmente, como eu já falei, Papa, ele, né, quando nós falamos Papa, né, o nosso Papa, ele é o nosso pai na fé. Parte dele o grande exemplo da fé. Ele é responsável para mostrar a toda a comunidade católica do mundo a vivência no Evangelho. Por isso que é importante
o Papa ele tem esta presença fundamental na fé católica. Aí, como eu já falei, hoje ele tem também atributos políticos que nós vamos conhecer, que foi uma situação devido à história, né? Então ele teve que tomar esses atributos, mas o Papa oficialmente ele tem esta grande função que é cuidar da fé católica, que é justamente cuidar deste grande rebanho. Então ele precisa ser um exemplo, né, dentro do evangelho. O nosso Papa Francisco, ele é um grande exemplo hoje na pregação do evangelho, na vivência do evangelho, do amor, entendeu? A gente percebe isso no olhar dele, na expressão dele. Ele transmite sinceridade, o Papa Francisco. Assim como o Santo João Paulo II, um Papa também missionário, um Papa que foi em busca do povo católico, aquele Papa que abraçou o povo católico, né? Esteve aqui no Brasil, eu era muito pequenininho, não me recordo, né? Devia ter acho que 7, 8 anos, eu acho. Entendeu? Então, o Papa, ele tem esta grande importância, certo? Nós tivemos na história aí, de quase 1000 anos, da nossa, quase 2000 anos da nossa igreja, né? Nós tivemos papas maravilhosos, muitos até santificados. Aí também teve uns papas meio atrapalhados das pernas, né? A gente vai passar a conhecer um pouco deles, mas a bem da verdade é que nós tivemos grandes papas, homens dignos, né? Eu posso citar aqui para vocês, nós vamos chegar. Ele também, ele é ali do século V, né? São Gregório Magno, né? Um dos papas que trouxe a leitura, a escrita para a igreja, a educação, né? A formação, melhor dizendo, a formação para dentro da igreja, certo? Então, aí Camilo, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Que bom saber que você está por aqui. Então, a importância do Papa é isso. Ele representa, ele é parte dele o grande exemplo de fé para todos nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Parte dele este grande exemplo. A vivência no amor, dos mandamentos, certo? E o Papa Francisco, ele deu testemunho disso. Nós vimos que ele pegou a igreja um pouquinho tumultuada, alguma situação ali. Ele foi lá e botou cada coisa no seu devido lugar, corrigiu o que precisava ser de fato corrigido, certo? Estabeleceu a ordem. Então, ele transmite este exemplo, e este exemplo deve também atingir todos nós católicos, cristãos, não só comunidade, mas ao corpo, né, a este corpo, a esta extensão do Papa, que são os cardeais, os arcebispos, os bispos e os padres. Então, esta missão deve ser abraçada de comum acordo e igualdade, certo? Para a transmissão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, daí a importância nesta unidade que todos nós precisamos ter com o Santo Padre, o Papa, né? Atualmente o nosso Papa Francisco. Beleza, gente? Então, oficialmente, nos primeiros séculos, a igreja, é como eu já falei, né? O tempo de lá é um, o tempo daqui é outro. Não vamos misturar as bolas, tá? Naquela época, o Papa, ele não tinha a expressão, como eu falei aqui para vocês, a expressão não era ainda, por sinal, usada, né? Vai chegar um momento, a partir, eu acho, do século IV, século V, quando vai ser usada a expressão Papa oficialmente. Mas até então, ele era só o líder da nossa cristandade. Ele era tido como o ancião. Daí, quando eu falei para vocês, logo no começo aqui do vídeo, né, que eu disse que quando houve aquele problema do gnosticismo, aquelas heresias que começaram as discussões, então João disse, vamos escutar Clemente pela posição que ele estava como sucessor de Pedro. Mas oficialmente, estes primeiros líderes da nossa igreja, eles estavam, como eu já falei, eles estavam dentro das comunidades, muitas vezes eles estavam ali resguardados, né, muitas vezes escondidos também, por conta das inúmeras perseguições, certo?
Então, eles estavam limitados, nós podemos dizer assim, eles estavam limitados, mas ainda assim havia o respeito à pessoa deles. Ele era aquela pessoa que tinha essa responsabilidade de juntar o rebanho, de cuidar do rebanho. Este exemplo que foi deixado por Pedro. Então, cada um tinha como exemplo, o exemplo de Pedro fazer a mesma coisa. Essa era a grande importância, né? Nós temos alguns autores da nossa cristandade, como Irineu, Egesipo e o próprio Eusébio de Cesareia, que vão nos dar uma lista destes primeiros papas, desses primeiros, né, sucessores do apóstolo São Pedro, né, que vai ter esta missão de continuar a pregação do evangelho. E aí, gente, é muito importante isso. Isso foi muito importante para a continuidade do evangelho. Se não houvesse, prestem bem atenção, uma coisa muito importante que eu vi um historiador falar, e é verdade. Se após a morte de São Pedro não houvesse uma sucessão, não houvesse uma continuidade daquela caminhada de São Pedro, podemos questionar como estaria a Igreja Católica. Será que realmente ela estaria de pé? Será que de fato ela conseguiria sobreviver às inúmeras perseguições? A nossa igreja deu testemunho de fé, a nossa igreja sobreviveu às inúmeras perseguições, graças, nós podemos dizer, como ele relata aqui, aos primeiros anciões, sucessores de São Pedro, aos primeiros papas. A estes homens que abraçaram a fé deixada por Pedro e também foram testemunhas desta fé e exaltaram as comunidades na fé. E isso é uma coisa muito importante. Esses homens formam base, eles são realmente, daí a gente entender, sobre esta rocha edificaria a minha igreja, porque estes homens formam junto com Pedro esta grande rocha, este grande fundamento que é da Igreja Católica, sem contar que alguns, como Clemente, deixou cartas escritas, nós temos cartas de São Clemente escritas, entendeu? Inclusive até diálogos com o próprio apóstolo João, já ancião, já velho, com Inácio de Antioquia, outros e que viveram e que deram seu testemunho. Então, gente, como disse um historiador americano, foi muito importante este início depois de Pedro, nós podemos dizer assim. Este início depois de Pedro, ele foi fundamental para que a Igreja Católica ela chegasse até onde ela chegou os dias atuais. E estes homens dos 4 primeiros séculos, né? Nós vamos ver depois mais detalhadamente cada um deles. Estes homens, eles foram fundamentais na pregação do Evangelho, na continuidade, né, da pregação do Evangelho para as comunidades e com testemunho, porque eles todos sofreram o martírio, certo? Então, essa primeira parte eu acredito que ficou bem clara, né, diante da postura da nossa igreja e diante das situações que ela passou, né, nestes séculos todos. Né? E aí eu só volto a enfatizar que nós vamos ter esse caminho um pouquinho mais crítico aí, né, da nossa realidade como cristãos católicos. E aí nós vamos ver, gente, o testemunho desses homens, verdadeiramente o testemunho desses homens, certo? É bom também a título só de curiosidade, que alguns destes papas, alguns dos nossos líderes, eles oficialmente, né, eles não tiveram um contato direto ainda com os primeiros concílios da igreja. Eles não tiveram esse contato com os concílios da igreja. Tanto é que o concílio, a gente vai ver que alguns dos primeiros concílios da igreja foram convocados por
Perdão, pelos imperadores, tá? Alguns destes concílios serão convocados, né, pelos imperadores, né? Em alguns eles vão tomar parte devido a algumas heresias, devido a algumas situações que vão acontecendo. Então, oficialmente, eles, como é o nome, eles não tomaram, não partiu deles oficialmente a formação daquele concílio, daquele sínodo, mas aí é como a gente vai compreender. Devido a eles, depois do império, eles vão começar, né, a aparecer para as comunidades. Eles vão aí vai começar, existe todo um processo de articulação, de conversa, de visitação, né? E até então a igreja que surge basicamente ali em Constantino, ela vai ser um pouco imperialista, né? Aonde o imperador é que vai ditar ainda as normas, né? Como eu disse a vocês, nos primeiros concílios são convocados pelos imperadores Constantino e Teodósio, né? Até depois a gente vai ver até a chegada realmente da autoridade do Papa, dele chegar e convocar um concílio realmente, dele fazer essa reunião do episcopado ali, tem ainda um tempinho, mas os primeiros concílios, até porque a cristandade ela vai se tornar oficial no período do império do imperador Constantino, então ele ainda vai ter meio que as rédeas ali na mão do cristianismo. Ele é que vai convocar, ele é que vai tomar algumas decisões às vezes controversas, toma uma decisão, depois volta atrás, entendeu? Vamos passar ainda por esse perrengue, a gente costuma dizer, né? Vai passar ainda por esse perrengue, mas oficialmente depois, mais na frente, já a partir do século IV, século V, então os papas eles já começam ali a ter realmente a sua posição dentro da igreja, e oficialmente eles já começam a deliberar toda, assim podemos dizer, deliberar toda a sua autoridade com os bispos da época, com os padres da época. Então, a caminhada foi muito difícil logo no começo, né? Sair das tumbas para uma realidade, né? E se acostumar com aquela realidade, tomar corpo naquela realidade para levar o evangelho. Então, é um processo muito complicado oficialmente da situação da igreja, né? E assim começou basicamente a caminhada dos papas. Após a morte de Pedro, oficialmente, né? Nós vamos ter aí na lista dos papas, né, São Lino. Ele vai basicamente estar à frente da igreja entre os anos de 66 a 78, 76, 78, né? Ele vai estar à frente da igreja, né? Oficialmente, né, na lista da sucessão, ele é o nome que foi encontrado, ele é o nome que de fato aparece, inclusive em cartas de Santo Irineu, foi a grande referência. Em cartas de Santo Irineu aparece referência justamente à primeira sucessão, primeiro sucessor de São Pedro, oficialmente é Lino, São Lino, certo? Ele é esta pessoa que vai assumir após a morte de Pedro, escolhido pela Assembleia, beleza? Então, nós vamos ver agora aqui algo muito importante. Eita, povo, a garganta ficou seca agora. Então, cadê aqui? Através de Irineu de Leão, chega até nós um pouco da história dos papas e de outros historiadores como Eusébio de Cesareia.
identificaram-no como o companheiro de Paulo, que enviou saudações de Roma a Timóteo em Éfeso. 2 Timóteo, olha que interessante, 2 Timóteo 4, 2, 21. Então, Lino, ele fazia já parte, prestem bem atenção, olha que coisa que importante, Santo Irineu e Eusébio já coloca para nós. Lino, ele já fazia parte, ele já estava ali junto com os apóstolos, com Paulo, com Pedro, ele já caminhava, ele já estava na caminhada, ele já era uma pessoa vista pelos outros cristãos, eles com certeza já tinham respeito, ele já tinha toda uma postura. Olha só que coisa importante. Então, este Lino, que Santo Irineu e Eusébio de Cesareia vão citar, ele é identificado lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 21, né? Então, aquela pessoa que é citada ali, eles oficialmente entendem que foi a pessoa que sucedeu a Paulo, entendeu? Mas os historiadores, muitas vezes, eles, assim, veem Lino como um companheiro do apóstolo, né? Veem Lino ali como um companheiro do apóstolo naquela situação ali que ele se encontrava, certo? Fontes primitivas, inclusive Eusébio, afirma que Lino ficou no pontificado cerca de 12 anos, mas não estão seguros sobre as datas exatas ou sobre qual a função pastoral e a autoridade que ele exerceu. Devemos nos lembrar de que, ao contrário da crença católica devota, a estrutura da igreja e do governo da igreja, também conhecida como episcopado monárquico, em que cada diocese era chefiada por um bispo, ainda não existia em Roma nessa época. Então, é aquilo que eu falava lá atrás. Estes sucessores de Pedro, eles estão lidando com as comunidades abertas. Não existe diocese, não existe paróquia, não. O povo está assim, meio que boiada. Ele tem que correr para aqui, ele tem que correr para ali, e junto com aquelas pessoas que estão ao seu lado, né? E como eu falava, a autoridade dele era reconhecida em um curto espaço geográfico ali, tá? No caso, porque, como eu falei, o cristianismo era perseguido, né? Era muito perseguido. Então, não havia uma expansão, eles não podiam. Muitas vezes as coisas aconteciam porque eles tinham que se fazer presente naquela situação, naquela perseguição toda. Então, como eu estou dizendo, gente, não foi fácil não. Por isso que quando eu vi esse documentário, né, desse historiador uma vez, no The History, e ele falava, foi fundamental, botem bem, foi fundamental a vida desses homens, os sucessores de Pedro, considerado pelos historiadores, Eusébio de Cesareia, Santo Irineu, né, os anciões, né, os primeiros papas depois de Pedro, né, que eram considerados os anciões. Foi importantíssimo o testemunho deles para a formação da Igreja Católica como nós temos hoje. Isso é algo fundamental, gente, sabe? Quando a gente começa a compreender isso, a gente vê a riqueza da nossa igreja, a gente percebe a unidade da nossa igreja. E que não foi fácil, foi com muito sangue. A verdade também tem que ser dita, e eu não vou aqui dizer que foi coisa... não, foi uma situação muito difícil, certo? Uma situação... como eu já falei, os papas daquela época, né, os anciões, os nossos líderes, a situação era, eles estavam escondidos em meio às catacumbas. O próprio Pedro estava em meio às catacumbas ali pregando o evangelho. Não foi um momento fácil. A cristandade, por isso que a leitura correta, muitas vezes, da palavra de Deus como um todo, principalmente do livro do Apocalipse, como nós estamos meditando todas as quartas, nos coloca dentro
boa parte daquela visão que João tem daquela época, cara, que era uma perseguição terrível. Quando a gente fala perseguição, gente, é perseguição mesmo, é uma coisa terrível. Sabe? Você tá andando na rua e você ter medo de alguém te apontar. É um cristão! Pronto, o camarada já estava morto ali. Então, existia essa situação, esse medo, essa retração muito grande. Então, a cristandade, meu povo, olhe, sofreu muito. Então, daí a gente muitas vezes compreender dificuldades que os apóstolos tiveram. Às vezes, nós precisamos levar em consideração as situações que eles estavam. Entendeu? Então, tudo isso faz parte do nascente da nossa igreja. Todo esse sofrimento, todos esses relatos, todos esses documentos antigos, guardados, pesquisados, tudo isso remonta todo o quebra-cabeça da nossa igreja. E que não foi um momento fácil, certo? Então, Lino, este homem que ele provavelmente foi citado na segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 21, este mesmo Lino, ele aparece como um cooperador dos apóstolos, né? Provavelmente um cooperador de Pedro. Ele deveria estar ali, né, ao lado de Pedro na sua caminhada. Observemos também, como eu já falei, que não havia formação da igreja romana naquela época. A nossa igreja era uma igreja primitiva, uma igreja de catacumba, tá? Que vivia escondido, certo? Não há provas para confirmar nem a lenda de que Lino foi martirizado e enterrado na colina do Vaticano, perto de São Pedro. Nem a tradição de que, em conformidade com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16, ele decretou que as mulheres mantivessem a cabeça coberta dentro da igreja. Porque alguns historiadores haviam atribuído a Lino algumas situações que o apóstolo deveria ter tomado, seguindo o seu conselho, mas isso é só uma questão de especulação, não se tem verdadeiramente esta verdade, não se tem, isso é uma especulação. O outro ponto é que a gente não sabe de fato onde Lino foi martirizado, embora alguns historiadores especulem que tenha sido lá perto da colina Vaticano, mas nós não temos certezas. Ele diz aqui que os estudos arqueológicos em toda aquela região não atestou, né, nem nada que fizesse uma referência a Lino naquela região ali próxima à colina Vaticano II, certo? Seu nome encontra-se depois dos de Pedro e Paulo no antigo cânon da missa. Na primeira oração eucarística atual, seu nome segue-se ao dos 12 apóstolos, inclusive Paulo, mas não Matias, que foi eleito para suceder o traidor Judas Iscariotes, né? Mas o seu nome, mas o seu e os nomes de outros papas primitivos costumam ser citados entre os colchetes e em tipo menor para designar o caráter opcional dessa parte da oração eucarística. Em algumas orações eucarísticas, eu esqueci, eu estava estudando aqui só decorando esta parte, mas eu vou mostrar na próxima live, né? Há algumas orações eucarísticas que aparece o nome desses papas, desses primeiros papas, eles aparecem nas nossas orações eucarísticas, muitas vezes do domingo. Quem tem o missal romano, eu tenho no caso o missal romano, vou mostrar aqui a vocês, né, que o nome deles consta ali, certo? Então, gente, Lino, ele também sofreu o martírio, mas nós não temos datas exatas. Ele é mencionado, como já foi dito aqui, ele é mencionado na carta a Timóteo, provavelmente como um companheiro dos apóstolos, né? Um seguidor dos apóstolos. Ele é mencionado também na carta aos Coríntios, ali de Paulo, como uma pessoa que trabalhava na comunidade, né? Com certeza ele já
tinha um cargo assim, né? Ele já estava numa posição de ancião perante os apóstolos para dar a sua opinião, porém algumas coisas é colocada para ele como é colocada como especulações, certo? São colocadas como especulações. Beleza, meu povo? Então está aí um pouco de São Pedro e um pouco de São Lino, que é muito restrito, certo? Vamos já estar aqui encerrando o nosso tempo. Próxima live eu acredito que vai ser na próxima terça-feira, dando continuidade aqui à história dos papas. Mais uma vez, obrigado a todos. Uma boa noite.